E aí, pessoal, vamos então continuar a nossa aula. Lembrando que a última aula enviada foi o lançamento da prévia das nossas tubulações de esgoto em CAD, para que nós consigamos importar esses arquivos aqui para o KBuilder para poder fazer o lançamento de esgoto. E é exatamente aquele mesmo projeto que eu usei como modelo nas nossas videoaulas da instalação hidráulica. O que vocês vão fazer aí também no projeto de vocês, né? Vão seguir esse mesmo procedimento, que seria o quê? Eu vou utilizar o mesmo projeto hidráulico que vocês fizeram, por exemplo. Eu estou usando o mesmo que eu fiz na videoaula e vocês podem usar o mesmo de projeto de vocês. Ou seja, o projeto hidráulico completo lá, o projeto hidráulico que vocês terminaram, aquele projeto hidráulico onde tem todo o projeto lançado aqui, ó. Em que vocês podem fazer o esgoto juntamente, porque quando nós fizemos aquele cadastro inicial, nós trouxemos para cá o projeto sanitário também para poder executar em algum momento. E agora é o momento de nós iniciarmos esse lançamento. Quais seriam os passos então de fazer? Em vez de fazer todo aquele passo de criar um novo projeto, eu já estou com o projeto aberto, só tenho que importar os nossos desenhos de CAD. Como já existe aquele desenho de CAD do hidráulico, eu vou trazer um novo que é o de esgoto. Vou ficar com dois sem problema nenhum. Então, eu posso vir aqui no pavimento tipo, por exemplo, botão direito, importar, desenho, e aí eu mudo ali para DWG, na pasta onde eu salvei os arquivos individualmente e vou importar o pavimento tipo sanitário. Então, eu dei o nome de tipo sanitário, já está aqui agora. E vou repetir o processo com o térreo, né? Importar desenho em DWG, térreo sanitário. E por fim, eu vou aqui também na cobertura, botão direito, importar desenho, DWG, cobertura sanitário. Pronto. Agora vamos abrir um por um e fazer aquele procedimento de organizar a escala, converter e posicionar a origem. Então, vou abrir aqui o tipo sanitário, o desenho vai abrir. Eu vou aqui embaixo, muda a escala de desenho para 1 para 50. Vou aqui em cima em converter para escala, seleciono todo o desenho, dou Enter, clique em um ponto de referência, seleciono dois pontos aqui que representam a largura da minha parede, digito essa largura de 15 e dou Enter. E depois posiciona a origem no local onde nós tínhamos escolhido a origem no começo, lá quando fizemos o projeto hidráulico. No meu caso, eu lembro que foi aqui, dentro do elevador, na parte inferior direita. Então, eu clico aqui, e enquadro, e aí o meu desenho vai estar exatamente posicionado no local correto. Caso vocês tenham esquecido onde consideraram, né, a origem, qual a dica que eu dou para vocês? Abra o arquivo de desenho do hidráulico, vou abrir aqui o arquivo de desenho do hidráulico e procure onde está a origem. Ou você mexe com o mouse aqui até achar a origem, olhando as coordenadas que estão aqui embaixo, o que não é algo muito fácil, a não ser que você já lembre quase certeza de onde é. Uma maneira fácil de achar a origem é, por exemplo, lá em linha, em construir linha, onde está o mouse, e faz uma linha nova dentro do software, onde você vai clicar a coordenada do segundo ponto da linha. É só digitar 0,0 e dar um Enter. Essa linha vai ser feita com um final no 00. Então você consegue já se direcionar onde é a origem. E é onde eu já lembrava, dentro do elevador, na parte inferior direita. No caso de vocês, cada projeto vocês definiram a origem em um local diferente, né? Então cada um tem que lembrar onde foi essa origem, ou no mínimo recorda dessa forma aqui, abrindo o arquivo para procurar onde é a minha origem. Então, eu vou fazer isso nos outros dois pavimentos, né? Eu vou lá no térreo sanitário, mudo aqui a escala de desenho para 1 para 50, vou em converter para escala, ponto de referência, clique em dois pontos da largura da minha parede, digito 15, dou Enter, né? Meu desenho vai mudar de escala e eu posiciono a origem nesse local que nós já visualizamos. Enquadro o meu desenho na tela para poder fechar. E faço isso também no hidráulico,
dou 2 cliques no cobertura sanitário, mudo a escala 1 para 50, converter para escala, seleciona Enter, ponto de referência, seleciono 2 pontos que tem uma largura de 15, digito 15, dou um Enter e posiciono a minha origem no mesmo local dos demais para enquadrar. Sempre fecha, né, para ficar cadastrado e salvo o meu desenho. Lembra que no hidráulico nós fazíamos o seguinte, usávamos aquela ferramenta de referência e referenciávamos todos os pavimentos lá na cobertura, por exemplo, para ver se todos os desenhos estavam um sobre o outro. Agora eu não preciso fazer isso se eu estou usando o mesmo arquivo. Por que eu não preciso? Porque toda a parte relacionada à hidráulica já está configurado, vocês configuraram, testaram, fizeram um projeto, finalizaram o projeto. Então a parte hidráulica está na escala e como só o esgoto agora eu quero conferir, basta eu abrir pavimento por pavimento, porque nesses pavimentos já vão mostrar o hidráulico e o sanitário junto. Então eu posso já visualizar se está realmente um sobre o outro, ou se eles têm uma diferença entre si, ou se as escalas são diferentes, uma maior ou menor, para que eu consiga corrigir o erro caso tenha tido esse erro, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui, por exemplo, o tipo 1, vou abrir o sanitário do tipo 1, ó. Quando abrir o sanitário tipo 1, percebe-se que é um desenho bem poluído. Por quê? Porque dentro desse desenho vai te mostrar inicialmente o desenho de hidráulico, o desenho do sanitário e o projeto hidráulico lançado. Porque ele mostra tudo que tem no pavimento tipo 1. Tanto é que a gente consegue visualizar isso dessa forma. Tá vendo aqui essa água fria? Essa água fria é do nosso projeto lançado, né, hidráulico. Essas linhas azuis aqui escuro, essa linha azul escuro, o próprio contorno aqui do desenho, essas linhas azuis escuras aqui, eram aquelas linhas guias do desenho hidráulico, num desenho de CAD hidráulico. E essas linhas em verde e vermelho aqui são as nossas linhas guias do nosso desenho de esgoto. Pode perceber que está realmente todos um sobre o outro, ó. Coincide tudo, ó. Tanto as linhas azuis quanto as verdes estão coincidindo nos mesmos elementos. Ou seja, minha escala ficou totalmente correta, minha posição de origem ficou totalmente correta para o pavimento tipo 1. Posso testar isso no térreo. Ó. Se eu abrir o sanitário do térreo, pode notar aqui ó, que tem o desenho das fossas que a gente acabou de fazer para o sanitário. Da mesma forma que tem aqui as tubulações de hidráulica. Ó, e todas são compatíveis. Tá vendo que todo está compatível? O banheiro está exatamente em cima um do outro, com a água hidráulica chegando, o esgoto saindo, então também está na escala, tudo certo. E lá na cobertura eu também consigo visualizar isso. Se eu abrir o sanitário da cobertura, vai me mostrar ó, as tubulações de hidráulico lançado e o contorno aqui da edificação está realmente compatível, não tem nenhum desenho um do lado do outro ou menor que o outro. Estão todos no tamanho exato, então eu não tive nenhum erro em relação a converter para escala e nem a posicionar origem. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que arrumar um jeito de evitar que isso aconteça. Vocês viram que o sanitário está muito poluído. Tem tubulação de hidráulico, tem linhas guias do hidráulico, tem linhas guias do sanitário. É muita informação sem necessidade. Mesmo sendo informações que não dá para editar, ó, você pode passar aqui, ó, você não consegue apagar, então não te atrapalha nesse ponto, mas ele te atrapalha aqui como ferramentas de captura, por exemplo. É muito detalhezinho te atrapalhando para você se confundir. Como você consegue organizar isso? Apagar o hidráulico dentro do sanitário. Eu quero um de cada vez. Como fazer? Você vai no sanitário, vou até deixar aberto, que vai atualizando automático. Você clica com o botão direito no sanitário do tipo 1, botão direito no sanitário, e aí tem a opção referência externa. Clique em referência externa e você tira aquilo que não quer que apareça no seu desenho. Então, o que tem de externo aqui no meu esgoto? O hidráulico. Eu não quero que o hidráulico apareça aqui. Então, eu clico para desativar. Eu não quero que o desenho de hidráulico apareça no meu esgoto. Eu desligo. Então, vai aparecer apenas o desenho de esgoto mesmo. Então, eu posso dar um OK. Olha lá, ó, limpou o meu desenho. Aquele tanto de tubulação de hidráulico não é o meu objetivo aqui. Apenas o desenho de esgoto. Fecho aqui e faço isso nos outros pavimentos. Ó. Vou aqui, botão direito no sanitário do térreo,
referência externa e desligo lá no térreo o hidráulico e o desenho do hidráulico. Lá na cobertura, botão direito em sanitário, referência externa e desligo da cobertura o hidráulico e o desenho hidráulico aqui também. Deixo apenas o cobertura sanitário. Até nesses outros também tem isso, ó. Tá vendo? Que em cada pavimento está aparecendo hidráulico, então eu vou no tipo 3 e repito o mesmo processo. Referência externa, no tipo 3 não quero que apareça hidráulico. E no tipo 2, referência externa, também não quero que apareça o hidráulico. Então, nesses, por enquanto, não está aparecendo nada. Quando eu terminar o tipo 1, eu posso copiar essa informação para cima e aí eu vou levar a parte de esgoto para lá e não a parte hidráulica. Então, vamos abrir o pavimento tipo 1, certo? Vou abrir o sanitário tipo 1, que está com o meu desenho limpinho, pronto para usar. E agora, o que nós conseguimos fazer? Nós conseguimos agora fazer o início do lançamento. O início do lançamento é idêntico ao do hidráulico, que é ir lá em lançamento e lançar as colunas inicialmente. Então, eu venho em esgoto, já está ligado aqui, escolho o diâmetro do tubo de esgoto, no caso, eu vou lançar os banheiros primeiro. Então, eu venho aqui em PVC de esgoto, o primeiro aqui, e vou lá em 100. Então, vou lançar um 100 como coluna. Então, clique em coluna, aproxima aqui do meu desenho do banheiro. No local onde eu defini ser a coluna, eu clico lá e lanço a minha coluna de 100. Vou repetir o processo no banheiro da direita. Lanço aqui também. Agora, aqui em cima, eu vou lançar a coluna do esgoto da área de serviço, né? E da cozinha. Só para a gente ter uma noção mais ou menos qual é o diâmetro correto, embora o programa recalcule isso para a gente, é só você fazer uma pequena continha, né? Igual fizemos na nossa aula. Que seria o quê? Por exemplo, se eu tenho uma área de serviço que tem tanto a máquina de lavar roupa, que tem 3 de unidade Hunter, mais um tanque de lavar roupa, que também tem 3 unidade Hunter, eu tenho 6 por pavimento. E o projeto tem 5 pavimentos, o projeto que vocês estão fazendo, né? Esse meu ali eu coloquei só 3 para ficar mais rápido, mas eu vou fazer o cálculo para 5 pavimentos. Então, se eu multiplico por 5, eu vou ter 30 de unidade Hunter. Se eu olhar nesse projeto aqui, ó, na tabela de tubo de queda, mais que 24 e menos que 70, o diâmetro a ser utilizado é 75. Então, se eu tenho 5 pavimentos, eu vou usar aqui, ó, uma coluna de 75 milímetros. Então, eu venho em coluna e lanço aqui uma coluna de 75. Nesse projeto que só tem 3 pavimentos, né, ia passar o de 50, mas eu vou lançar como se fosse o nosso projeto de 5 pavimentos, que é o que eu quero que vocês façam aí para entregar, né? Eu preciso lançar desse lado direito? Eu não aconselharia, porque a parte da área de serviço e cozinha são idênticos, então eu posso espelhar, economizo tempo. Por que eu não espelhei o banheiro? Porque eu fiz 2 banheiros diferentes para mostrar 2 opções para vocês, né? E agora eu vou lançar a cozinha. A cozinha tem 3 unidades Hunter. Se eu tenho só 3 e vezes 5, eu vou ter só 15 unidades Hunter total. E só 15, aí sim ele cai nessa faixa de 50 milímetros. Então eu posso lançar aqui uma coluna, um tubo de queda, né? Na verdade até um tubo de gordura, de 50 na minha cozinha. Lembrando que muitos engenheiros, por se tratar de cozinha, um ambiente que trabalha com gordura e tem grandes chances de sofrer algum problema no futuro, normalmente até nós superdimensionamos os projetos. Às vezes colocaria até um diâmetro de 75 mesmo, que no cálculo passe com um diâmetro de 50. Então isso fica a caráter do engenheiro, ao projetista. Ele tem essa possibilidade de superdimensionar algum ponto. Eu não posso ter um diâmetro abaixo do mínimo permitido. Mas se eu quiser superdimensionar, porque eu imagino um possível problema futuro, ou um mau uso ali dessa cozinha, com possibilidade de entupir ali, congelar a minha gordura, então eu posso optar em fazer um diâmetro um pouco maior.
Lembrando que o programa vai avisar ali, vai ter um aviso em amarelo, né, informando que aquele diâmetro está acima do necessário, está superdimensionado. Só para que você tenha ciência, caso você às vezes tenha lançado sem querer, lançado equivocadamente. Mas se o lançamento foi proposital, então esse aviso você desprezaria, descartaria esse aviso. Então, feito isso, nós podemos iniciar o lançamento. Vou iniciar o lançamento com esse banheiro da direita, porque esse da direita ele foi planejado de uma forma que ele já tem no cadastro do software. O outro lado, nós vamos ter que gerar um cadastro novo desse software, porque é uma maneira diferente de lançamento que o programa não tem. Então, vamos lançar esse banheiro primeiro, porque é um banheiro mais usual, convencional. Então, para fazer isso, né, nós vamos primeiro gerar as nossas colunas, que falta aqui ainda de ventilação, né, para poder lançar tudo junto, para poder gerar o nosso detalhe. Então, antes disso, né, vamos lançar aqui a ventilação, só para já ter ali cadastrado, mudo aqui a rede para ventilação, deixo em 50 e lanço minhas colunas de ventilação de 50 por enquanto. Não sei se 50 já vai ser o resultado final, não calculei, mas eu quero que o software calcule para mim. Então eu deixo aqui a tubulação de 50 como ventilação e depois nós conseguimos obter o resultado no futuro. Então agora em operações, você vem aqui em inserir detalhe. Lembra que no hidráulico era inserir isométrico, né? Agora é um detalhe do sanitário. Mas a maneira de lançar é a mesma, tá? No mesmo lugar e a maneira de lançar é idêntica. É clicar em dois pontos aqui com F8 ligado e depois um terceiro onde vai contemplar um retângulo em torno do meu desenho escolhido. Vai aparecer S1 porque é um detalhe sanitário 1. Se eu der dois cliques no detalhe sanitário, vai abrir uma janela nova com aquele detalhe em questão. Lembra que no hidráulico, quando eu dava esses dois cliques, aparecia um isométrico. Agora no sanitário aparece só em planta. O 2020 eu não sei ainda informar vocês estão com 2020 aí para utilizar, né? Eu não sei se ele já lança com coordenadas em isométrico, porque era uma opção que a AutoQI estava propondo. Eu não sei se no 2020 já está ou se é no 2021. Então quando vocês entrarem vai ter essa opção aí para vocês possivelmente. Então como abriu aqui em planta, o que eu tenho que fazer agora? Fazer um lançamento automático do meu banheiro. Para isso eu tenho que voltar para a rede de esgoto, né? Tira do ventilação e volta para o esgoto, para aparecer todas as minhas informações de esgoto. E eu venho aqui no final, no lançamento sanitário automático, e escolho aqui o ambiente, banheiro, e venho em lançar. Vai aparecer algumas opções automáticas, como era no hidráulico, e dentre essas opções automáticas, eu tenho algumas que eu mesmo cadastrei, mas eu vou apenas na que já estão cadastrados para todos. Que seria, por exemplo, essa opção que está com o meu mouse aqui, ó. LV, lavatório, mais CH, chuveiro, mais CS, caixa sifonada, mais VS, vaso sanitário. Então eu preciso desse, né? O meu banheiro tem lavatório, vaso e chuveiro, mais uma caixa sifonada, que a gente tem que ter ali para evitar a volta do mau cheiro, né? O meu desconector. Então cliquei nesse ponto, aí ele vai pedir o perímetro. Primeira diferença ali com o hidráulico sanitário. No hidráulico eu podia fazer o perímetro em apenas uma parede, se aquela parede for a única parede hidráulica do meu ambiente. Agora no esgoto não, eu preciso dar um contorno completo, ou seja, preciso fechar o perímetro. Então eu vou dar toda a volta aqui no meu banheiro, ó, toda a volta até voltar no primeiro ponto. Quando chegar no primeiro ponto, já vai ficar ali uma linha mais espessa mostrando o contorno do meu banheiro. E a primeira informação vai me pedir para posicionar o vaso sanitário. Aí eu vou clicar aqui no vaso sanitário e vai pedir para ligar num ponto de ligação ou num ponto intermediário. Esse ponto de ligação pode ser o tubo de queda, pode ser uma caixa de passagem, caso for no térreo, né, não tem tubo de queda, ou posso simplesmente parar em algum ponto qualquer ali, onde eu vou dar um procedimento depois naquele ponto. No nosso caso é no tubo de queda mesmo, então eu aproximo do tubo de queda e clico. Aí vai dar duas opções, ó. Ou a tubulação vai por cima ou vai por baixo.
Como eu quero seguir a nossa linha guia já programada, eu vou usar essa linha de baixo, só clicar. Então já lança primeiro a tubulação ali do vaso. Agora ele me pede a caixa sifonada. Onde é a caixa sifonada? Ainda te dá uma observação para não esquecer, ó. Essa caixa sifonada é o lavatório mais o chuveiro juntos. Então ela é bem aqui, ó, onde ela recebe a água tanto do chuveiro quanto do lavatório. E eu vou levar ela para um ponto de ligação, que nada mais é do que o meu tubo do vaso. Então posso escolher vários pontos, ó. Posso escolher aqui, ó, posso escolher ali, posso escolher onde eu quiser. Ó. Lembrando que quando aparece essa linha azul, quer dizer que ele está aceitando o cadastro. Quando aparece vermelho, ele não está aceitando. Tá vendo? Esse ponto que nós definimos com a passagem inicial no CAD está falando que não está aceitando. Por quê? Porque normalmente eles exigem que tenham aqui ó, uma entrada em 45 graus. Mas isso aí é opcional do projetista. Como essa parte aqui não tem dejetos, né, só água de lavatório e de chuveiro, eu poderia ter uma entrada aqui com T, naturalmente. Então, mesmo aqui, assim, ele não me permitindo fazer esse lançamento a priori, ele aceita, se eu der o clique lá, ele aceita. Agora eu vou lançar o lavatório, está pedindo lavatório, então eu vou lá no lavatório e clico nele. Eu tenho duas opções de lançamento, ó, essa outra ia truncar um desenho sobre o outro, não ia dar certo. Então eu evito esse e vou no outro lançamento que nós já tínhamos previsto. E o chuveiro estaria aqui no final dessa linha. Então já fez todo o lançamento, ó, já apareceu até as peças, algumas peças apareceram aqui, porém não acabou o lançamento. Então não DESC, não acabou o lançamento. Lá embaixo pediu para clicar onde a coluna de ventilação está. Então se você lançou a coluna de ventilação previamente, como foi o que a gente fez ali, que eu estava até esquecendo, então se você clicar lá na coluna de ventilação, você tem a possibilidade de já lançar essa ventilação. Ó. Quando você começa a passar o mouse aqui ó, na tubulação, ele mostra locais que aceitam e locais que proíbem o lançamento. Ó. Embora muitos locais desses que estão em amarelo aceitando são locais impróprios para o lançamento. Vocês lembram da teoria que eu expliquei? Não posso lançar aqui uma ventilação depois do desconector, né? O local correto é entre o desconector, que é a caixa sifonada, e o tubo de 100 do vaso. Então esse local aqui é o local ideal para fazer esse lançamento. Tanto é que todos estão em amarelo. Ó. Se eu clicar aqui, ó, vai aparecer um tubo nesse sentido que está apresentado pela linha amarela. Não é o sentido do nosso planejamento inicial. Por que não? Porque desse jeito aí, eu não teria a possibilidade de fazer aquele lançamento daquele tubo vertical, né? Daquela alça de ventilação que eu tinha explicado no vídeo anterior. Que seria nesse local aqui, ó, onde está esse ponto. Então, como eu quero fazer essa alça, eu vou ter que fazer isso manualmente aqui. Eu não posso levar direto. Então, eu tenho que clicar aqui primeiro, mas não pode só clicar, senão o desenho já vai finalizar e você não vai ter tido a união entre ambos. Então, o que eu posso fazer? Ó? Leia lá embaixo que você vai entender. Está escrito, ó, defina o ponto de referência ou tecle I. O I quer dizer que é um ponto intermediário, que você vai primeiro passar em um local para depois ir para o seu destino final, que é o que nós precisamos, eu passar nesse local inicialmente para depois ter o meu destino final, que é ali no meu cano do meu ramal de esgoto. Então eu vou clicar um I e dar um Enter. Pronto, ele já definiu, lá, defina o ponto intermediário. Aí eu vou clicar aqui, ó, ponto intermediário. E agora eu posso prosseguir com o meu tubo. Ó. Agora sim eu posso vir com o meu tubo onde eu tinha planejado inicialmente e clicar mais uma vez. Aí ele lançou, ó, lançou a minha ventilação em vermelho, passando por um ponto aqui intermediário que nós vamos manipular e organizar mais à frente. Então, meu banheiro está definido. Eu posso definir algumas peças pendentes se eu quiser, né? Mas posso fazer isso no final também, aí fica a critério de cada um. Lembrando que esse local aqui eu vou ter que fazer uma manipulação que nesse software é um problema inicial. Porém, no 2020 diz que já tem essa ferramenta para fazer essa questão da alça de ventilação. Aqui vocês vão ver que vão ter que criar umas artimanhas para poder fazer essa alça ser apresentada e aparecer até no 3D, certo? Vamos fazer isso depois. Então eu fecho aqui
meu banheiro está lançado, com a alça, no caso em banheiros, em pavimentos prediais, né? Se fosse terra eu não precisava da alça, né? Agora eu venho aqui nesse outro banheiro. Esse outro banheiro eu vou precisar fazer algumas coisas antes. Primeiro eu vou ter que cadastrar um novo lançamento. Por quê? Vocês podem ter percebido que esse lançamento que nós fizemos, ele me pediu primeiro o vaso, que é o meu cano de 100, depois o desconector, que é a caixa sifonada, conectando lá, depois o lavatório e por fim o chuveiro. Só que agora, nesse outro desenho, o que eu vou ter? Ó? Do lavatório, ele vai passar numa caixa sifonada, dessa caixa sifonada vai para outra caixa sifonada, e dessa outra caixa sifonada que vai para o cano de 100. Então, uma caixa sifonada está dentro da outra, então não tem o cadastro para isso. Aqui no nosso desenho aqui, ó, só tinha uma caixa sifonada, esse outro é só um ralo seco que não tem entrada, só tem saída, certo? Então agora eu preciso de usar duas caixas sifonadas que tem entrada e saída. Então como fazer isso? Vamos cadastrar no nosso programa. Eu vou lá em arquivo e vou lá em cadastro. Vai abrir aqui uma janela de cadastro, tem itens, peças, composições, esquemas e assim por diante. Então eu vou em esquemas de lançamento, né, que é o nosso esquema automático de lançamento, e vou aqui abrir a janela do sanitário. Vai me mostrar algumas opções. Essas aqui que estão com a cor diferenciada são opções que eu já fiz para o meu dia a dia, certo? Porém, vamos fazer um novo. O que seria esse novo? Eu preciso que o meu chuveiro agora seja uma caixa sifonada e não mais um ralo seco. Então, uma dica que eu dou para vocês, procure aqui na sua lista algo que já tenha um chuveiro como caixa sifonada. Então, se eu começar a procurar aqui o chuveiro como caixa sifonada, aqui o meu segundo é um exemplo lá. Tá vendo que são 2 lavatórios, mais um chuveiro com caixa sifonada e um vaso. Então, eu tenho 2 lavatórios e se conectam a uma caixa sifonada que já é o meu próprio chuveiro, que capta a água da chuva, do banho, essa caixa sifonada, e conecta-se ao vaso. Então, vou usar esse como referência para eu editar e manipular esse arquivo. Então, eu seleciono esse arquivo em questão. Lá embaixo, eu tenho ali ó, 2 opções que está desligado, que é onde acrescentar e apagar e deletar. E tem uma opção ativa aqui, que é o de copiar. Então, você clica em copiar. Quando você clicar, vai abrir a opção de colar. Eu cliquei muito rápido. Volta lá. Acabei dando 2 cliques. Voltando aqui, ó, nessa opção que tínhamos escolhido, clique em copiar, ó lá, e depois clique em colar. Copiar, colar. Aí vai aparecer essa opção aqui, ó, do lado, uma do lado da outra. Eu cliquei em copiar e colar. Aí apareceu ó, 2 idênticas, só que uma delas está de uma cor diferente. Por que ela está de uma cor diferente? Porque ela é aquela que eu criei a mais. Vamos editar ela. O que ela tem aqui até então? Ela tem uma caixa sifonada só, componente 1, que é um chuveiro. Tenho aqui, contribuição dessa caixa sifonada, são 2 lavatórios que se conectam à caixa sifonada e um vaso que não conecta a caixa sifonada, ela não contribuinte da caixa sifonada, obviamente, eu não posso ligar um vaso na caixa. Então, o que nós vamos fazer? Nosso desenho lá, ele tem, no caso, um vaso que não precisa conectar a caixa sifonada mesmo, então esse está ok. Eu tenho aqui uma caixa sifonada que é realmente o chuveiro, tá ok. Eu preciso transformar esse lavatório só em um, né? Não preciso de 2, só um, ok. E preciso criar mais uma caixa sifonada. Para isso, eu posso vir aqui nas caixas sifonadas, aqui, ó. Olha lá, caixa sifonada, clico nesse cantinho aqui, vai aparecer o mais, eu posso clicar em mais. Vai ver que apareceu 2 componentes. O componente 1 é o que já estava cadastrado, e o componente 2 agora eu vou fazer o que eu quiser dele. Eu vou colocar, por exemplo, assim, ó, passagem de água. Porque uma daquelas caixas é só a passagem de água do lavatório por ela e diretamente para o meu chuveiro, né? Ela não tem captação de água ali, a não ser quando eu for lavar o ambiente. Então, nesse caso, eu posso pôr ali um ralo mais simples.
Vocês podem ter percebido naquele desenho que essa caixa ela tem uma entrada e uma saída que é paralela. Ou seja, a entrada de um lado, a saída de outro, formando 180 graus. Se eu não tenho saída em 45 graus, eu posso usar uma caixa de 100 por 100, se eu quiser. Uma menor, mais barata. Então, eu posso deixar cadastrado uma 100 por 100 aqui. E o que eu faço? O meu lavatório ele vai ser conectado no componente 1 ou no componente 2? No caso, o lavatório ele passa primeiro nessa caixa aqui, né, de passagem, para depois ir para o chuveiro. Então, ele é do componente 2. Então, eu tenho ali o componente 1, que é o meu chuveiro, o componente 2, que é a minha passagem de água, e das minhas contribuições, eu tenho um lavatório que se conecta ao componente 2. E um vaso que não conecta nenhum dos componentes, né, em questão, nenhuma das caixas sifonadas. Feito isso, eu posso dar um nome diferente, né, para não correr o risco de confundir. Então, eu coloco lavatório mais caixa sifonada, mais chuveiro com caixa sifonada, mais um vaso. Vou colocar aqui 2020, só para lembrar que eu fiz isso aqui agora. E ok. Fez isso, salvou lá. Agora, quando eu vou fazer o lançamento, vai me aparecer essa opção. Então, eu posso agora vir em operações, inserir um detalhe, inserir esse detalhe aqui, e agora eu posso começar o meu lançamento. Outra questão diferenciada nesse banheiro em questão que eu fiz. Lembra que lá na aula anterior, quando eu fui lançar as linhas guias, eu lancei essas linhas guias com um ângulo aleatório que não fosse o ângulo de 0 e 90 do meu eixo X e Y original. Como essas linhas estão em angulação diferente, embora elas entre si estão a 0,45 ou 90 de grau de ângulo, né? O que eu posso fazer? Eu tenho que mudar o eixo aqui do meu software. Tá vendo aqui esse mouse que eu estou mexendo? Que ele aparece esse mais branco aí do mouse, mostrando que a coordenada nossa é realmente a horizontal e a vertical. Eu tenho a opção de ir lá em desenho, usar uma ferramenta aqui em ferramentas, aqui, ó, que seria essa que eu estou com o mouse em cima, ó, definir esquadro. Se eu clicar em definir esquadro e passar o mouse nessa linha, uma dessas linhas verdes, eu vou passar na linha verde do vaso, só clicar aqui, ó. Vocês podem ver o que aconteceu com o meu mouse, ó, com a linha do meu mouse. Ela ficou inclinada. Ó. Tá vendo que o eixo X agora é exatamente a linha verde do vaso e o Y é exatamente essa linha verde entre a caixa sifonada e o cano do 100 do vaso? Então agora eu estou trabalhando em outro plano. Para mim agora, para o meu software, a horizontal é essa linha inclinada e a vertical é essa outra linha um pouco inclinada aí. Feito isso, eu posso lançar agora sem nenhuma dificuldade. Então, vamos lançar. Ó. Vou aqui em lançamento automático. Vou lá no que eu acabei de cadastrar, lavatório, caixa, chuveiro, vaso 2020. E escolho o perímetro, né? Então, escolho os 4 cantos aqui do meu banheiro. Ó. Escolho os cantos. Esse pedaço aqui dá até o contorno, né? Dá um contorno aqui. E fechei o perímetro. E agora ele pede, onde está o vaso? Eu vou lá e clico onde está o vaso. E onde, olha lá, tá vendo que as linhas agora seguem realmente o ângulo que nós estávamos trabalhando? Agora ele pediu a ligação, que é meu tubo de queda. Pronto, fez um tubo direto. O que mais? Agora eu posso fazer o seguinte, olha lá, a caixa sifonada do chuveiro, cuidado para não confundir, pediu a caixa sifonada do chuveiro, então eu clico no chuveiro e levo lá para a ligação que é naquele ponto. Depois a caixa sifonada de passagem de água, que é aquele que eu tinha considerado como sendo ali, ó, e ele se conecta a quem? Ó? Se conecta a essa outra caixa sifonada. E por fim o lavatório, que estaria aqui atrás. Tá vendo? Fez o lançamento, mas não acabou, porque eu tenho que lançar a ventilação. Então, onde é a posição da coluna? A coluna está... E eu lancei a coluna no lugar errado aqui, né? Lá, ó. A coluna aqui e ligaria nesse ponto ali, ó, e lançaria. Porém, eu fiz o lançamento da coluna no lugar errado, não tem problema.
Nós fazemos um lançamento manual agora, é bom que vocês veem como é. Apaguei, vou mover, né, essa coluna para o lugar certo, ela não era aqui, ó. Na hora que eu lancei errado, sem perceber. É algo que acontece aí, que se vocês lançarem errado tem como corrigir, ó. Então, lá, simplesmente movi ela para de lá. E agora, eu tenho que lançar tudo de novo? Não, eu posso lançar manualmente a minha ventilação, ó. Só ir ali em ventilação, cano de 50, cliquei e faço o lançamento, ó, desse ponto. Sim, ventilação até esse ponto e depois até esse ponto. Olha lá, fiz a minha passagem, ó, até corrigiu a minha peça aqui, ó. E essa outra peça nós temos que definir ainda futuramente. Então, eu já fiz meu lançamento manual, eu posso fazer essa ventilação manual. Que acontece muito de você, às vezes, esquecer de gerar a coluna de ventilação, fazer o seu lançamento de esgoto, e aí você vai perder tudo por causa disso? Não, você pode lançar depois a ventilação manual. Pronto, eu fiz já o meu banheiro aqui, tudo certo, posso fechar. Vamos lançar agora essa área de serviço e a cozinha. Já vou conferir se não errei aqui, né? Que tá tudo certo. E agora vamos lá em operações, inserir detalhe, um detalhe aqui com F8 ligado, e vou abrir esse detalhe, e aí eu tenho meu desenho aqui para fazer o lançamento. Nesse caso eu não preciso mexer na questão do esquadro, né? Porque minhas linhas realmente são horizontais e verticais. Então o que nós vamos fazer? O lançamento automático. Lançamento, volto para esgoto, lançamento de área de serviço, e nas opções que eu tenho, na verdade só tinha uma, né, que o programa me deu, que era máquina mais tanque mais caixa. Aí eu tinha criado ali 3 tanques mais máquina, porque normalmente é o que a gente faz muito nos projetos, né? E a opção de máquina, tanque e uma caixa independente que eu tinha feito separado ali para poder fazer um outro tipo de lançamento diferenciado. Mas no nosso caso vai ser esse que vocês têm mesmo, a máquina, tanque e a caixa sifonada. Primeiro pede o perímetro, aí eu posso fechar o perímetro. Aí você pode pensar, ó, tem que dar o contorno aqui tudo. Não. Seu contorno tem que contemplar os ambientes que você queira trabalhar. Então, se eu fizer um contorno assim, olha lá, já me serve. Ótimo contorno já. Para que serve esse contorno? Para quando eu clicar na peça aqui, ó, ele jogar 5 para dentro do contorno. Então, por exemplo, pediu a máquina, eu posso clicar aqui, ó, e ele realmente acha o 5. E agora eu vou levar ele no meu tubo de queda. Aqui eu acabei mudando naquele vídeo anterior, que eu tinha feito reto, eu acabei mudando aqui para ficar mais fácil o lançamento em 45, que o programa vai aceitar melhor. Então eu acabei alterando lá, tanto é que lá, tá vendo? Aparece a opção em 45 aqui. Agora eu quero que lance a caixa sifonada do tanque de lavar. A caixa está nesse ponto aqui. E eu vou levar ele até numa ligação intermediária, que seria justamente essa junção aqui, ó. Aí eu posso levar desse formato, embora eu não teria uma peça para isso, né? Uma peça que tem 2 saídas em um ângulo de 90 aqui, com um ângulo de 135, não tem essa peça. Então eu vou deixar no sentido que nós já tínhamos definido. E por fim, olha lá, o tanque de lavar roupa, que está aqui, ó. E aí ele lançou. E aí ele me dá a opção de eu fazer a ventilação ou não, né? Se eu der um Enter já acaba, mas se eu quiser lançar a ventilação, que é o nosso caso aqui, clique na coluna de ventilação. Cliquei. Olha lá, eu posso levar diretamente para o tubo. Não quero fazer isso, né? E o que eu vou fazer então agora? Eu quero fazer todo esse caminho aqui que eu já tinha planejado. E esse caminho é por pontos intermediários. Então, de novo, eu tenho que digitar aqui embaixo aquela tecla I, né? Digito I e dou um Enter. Aí ele já ativa lá o ponto intermediário, eu clico aqui como ponto intermediário. Agora, eu posso levar direto lá no meu tubo, embora não funcione muito bem, ó. Levar direto lá. Como eu posso continuar tendo ponto intermediário? Se eu digitar de novo o I e der um Enter, ele aceita de novo eu ter mais um ponto intermediário. Para ir por fim, olha lá, ele conectar o cano ó, em amarela. Aí clicou, ele conecta. Então eu tive 2 pontos intermediários, meu tubo teve que dar uma volta até chegar lá.
Agora eu posso lançar a cozinha no mesmo isométrico, aqui, no mesmo detalhe sanitário. Então eu volto agora aqui para escolher cozinha e vou fazer o lançamento só da pia, né? Então de novo eu pego um perímetro, o perímetro pode ser esse aqui assim, sem problema nenhum. Contorno aqui a pia que eu preciso, a frente pouco me importa. E aí eu posiciono onde está a pia, a pia está aqui, e liga-se no tubo de queda lá. E agora ele pede aqui para conectar na ventilação, né? Então minha ventilação passa a ser essa aqui, minha ventilação. Eu vou até um ponto intermediário, né? Até um ponto intermediário, depois até um segundo intermediário, então de novo digita aí e dá o Enter, para aí por fim ele conectar lá. Uma coisa importante a se fazer, como os dois foram para a mesma coluna e eu acabei fazendo dois tubos no mesmo lugar, acaba que vai dar um erro na hora de escolher essa peça, vai ter dois tubos chegando nela. Então o que eu aconselho vocês? Seleciona esse tubo e deleta. Tá vendo? Deletei o tubo, não tenho nenhum tubo aqui agora, deletei. E eu lanço manualmente aqui, então vou lá em rede de ventilação, cano de 100 e lanço de baixo até na minha coluna aqui, e dou um Enter. Então lancei um igual estava, só que agora não dá erro, porque agora eu só tenho um e não dois um em cima do outro. Certo? Feito isso, fizemos todos os lançamentos aqui, para nós podermos fazer ali, definir as peças pendentes, ou copiar essas colunas para cima e para baixo, o que achar mais prático. Eu posso espelhar esse aqui também, né? Igual fizemos no hidráulico, lá, desenho, espelhar, seleciona todo o desenho, dá um Enter, clique aqui em dois pontos da minha escada, ele me pergunta se eu quero manter o original, sim, e aí ele me lança um outro aqui, que seria um idêntico ao da esquerda. Pronto. O que eu vou fazer? Vou fazer um detalhe maior, como nós fazíamos no hidráulico. Faço um detalhe maior, só para poder ver tudo junto de uma vez. E vou definir algumas peças pendentes já. Vamos definir algumas. Só não vai dar para definir aquelas que são colunas, né? Que vão de um pavimento a outro, porque ainda não copiei essas colunas para os outros pavimentos. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui em Operações, Definir Peças Pendentes. Vou lá na lanterna, né, e começo a olhar um por um. A minha primeira lanterna aqui foi esse ponto que eu vou pular, porque eu não copiei essa coluna nem para cima e nem para baixo. Então, eu pulo. Onde está dando o próximo? Na lanterna ele vai me mostrar. O próximo também, né, é uma coluna. Então, de novo, eu pulo. O próximo aqui que aparece para mim, olha lá, é aquela outra coluna ali também. Vou pular. Vamos para o próximo. É uma outra coluna. Vai ter várias colunas aqui. Vamos ver o próximo. O próximo é a coluna de ventilação, que também devo pular. Vou lá no próximo, é a outra coluna de ventilação, a outra ventilação, e agora, vamos aproximar aqui, que agora parece que não é mais coluna. Agora é aqui, Esse ponto, o interessante é que seja uma curva longa, só se não couber. Então você pode testar, vamos testar uma curva longa. Coube, encaixou aqui, ainda tem que encaixar um T aqui depois, mas com certeza vai encaixar. Um T ou uma junção, né? Se couber. Feito isso, eu posso clicar aqui em atribuir para todos. Então, pelo menos em relação a isso, já vai atribuir para todos que tiverem esse local aqui com uma curva longa de 100. Vamos ver o próximo. Olha lá, o próximo está aqui, O próximo aqui é esse ponto. Aqui, como é um cano de 40, ele aceita ser de raio curto. Mas se eu quiser pôr raio longo, também posso. Mas eu posso pôr um joelho também, se for o caso. No meu caso, eu vou colocar um joelho só e vou clicar em atribuir para todos para já reduzir um pouco desses joelhos de outros pontos aqui que possam utilizar o mesmo joelho. Vou aqui para o próximo, olha lá, o próximo aqui seria esse local que ainda vamos manipular futuramente, porque nesse local aqui é onde eu tenho aquela questão da minha alça de ventilação, né? Aquela questão de subir
1 metro para cima. Mas por enquanto, se você quiser escolher uma peça qualquer, ó, eu escolhi um joelho como se não estivesse subindo, né? Aí eu posso ir para o próximo aqui. Olha lá, qual que aproximou, ó. O próximo é a própria caixa sifonada aqui, ó, que está me dando um problema, que agora eu vou explicar o motivo. Agora vamos lá verificar isso. Então, vou para o próximo. O próximo aqui, ó, é essa peça, que tá vendo que não tem nenhuma aqui aparecendo, porque esse ângulo não é 45 graus, e nem preciso que seja, porque esse tubo ele vem ali no nível abaixo da laje, depois ele sobe com uma curva de 90 e lá em cima ele vira de novo depois de 1 metro com outro joelho de 90. Então eu não preciso de ângulo, porque eu tenho isso aqui, ó, eu posso virar o ângulo que eu quiser. Mas por enquanto o software não sabe, então eu vou pular também isso aqui. Vamos para o próximo. Vocês estão percebendo que a maioria não dá para definir agora. Por isso que é bom no final, mas eu estou fazendo aqui só para vocês terem ciência. Então o próximo aqui é esse ponto onde eu vou colocar uma curva longa, né? Aqui deve caber uma curva longa para levar a água do tanque para o ponto final, lá o meu tubo de queda. Posso atribuir para todos, que vai atribuir para o lado de lá, ó, atribuiu aqui também, embora não precisava, porque é ventilação, né? Ventilação pode ser curta. Posso editar depois, até mostro como é fazer isso. O próximo aqui, ó, é esse ponto aqui, que por enquanto eu vou colocar como um ramal de ventilação, mas também é aquela questão da alça, então vamos editar esse local depois, posteriormente, de uma forma diferente. Então, tanto faz aqui o que você quiser deixar agora, vai ter que mudar posteriormente, né? Ixi, eu voltei aqui, vamos lá. Próximo. O próximo aqui seria ali, ó. É a minha coluna, que eu não posso fazer nada agora em relação a ela. O próximo é a outra coluna ali. Próximo é a outra coluna. E o último é esse mesmo ponto aqui, que se eu colocar atribuir para todos, ele vai corrigir aqui, né? Então, tudo que era possível foi feito, ó. Todas essas peças aqui que era possível internamente foram colocadas. Só não foi colocadas as colunas e os pontos que nós vamos manipular ali manualmente, criar todo um esquema para poder gerar aquela alça de ventilação. Beleza? Então vou encerrar essa aula por aqui para a gente continuar na próxima aula para não ficar muito extenso. Valeu!